E possa ser que eu vá mexer no calcanhar de alguns aqui nessa noite. Em primeiro lugar, a Bíblia não carece de atualização. Não faz muito tempo, um pastor aí de uma determinada igreja evangélica surgiu bombardeando as redes sociais, falando que a Bíblia precisava ser atualizada e contextualizada para o nosso tempo. A Bíblia, irmãos, não é a palavra do homem, mas a palavra de Deus. Seu conteúdo não tem erro, sua mensagem não tem engano, suas profecias são infalíveis, a palavra de Deus nunca fica velha, ela é eterna, irmãos. A palavra de Deus não fica velha, não está ultrapassada, a palavra de Deus é eterna. Embora a revelação ela acontecesse de forma progressiva, hoje a Bíblia tem uma capa ulterior, ela é completa na sua mensagem, não precisa de atualização, não precisa de acréscimos, nem tirar e nem acrescentar. Sua mensagem é para os nossos dias, é para a geração futura, foi para o tempo passado e até Jesus não voltar, essa palavra continuará fiel até o fim. A Bíblia não carece de chancela humana para ser suficiente. Enganam-se aqueles que dizem que a Bíblia não é suficiente. Laboram em erro aqueles que dizem que os textos precisam ser ressignificados para falar às novas gerações. Irmãos, a palavra de Deus não é um texto morto, a Escritura não pode ser interpretada de forma exclusiva para acolher pecadores impetinentes. A palavra de Deus não pode aprovar os pecados de gênero ou quaisquer outros pecados que ela condena, só para agradar os interesses humanos. Mas para alguns, a Bíblia tem que ser atualizada. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece o quê, igreja? Para sempre. A Bíblia é suficiente para tratar de doutrina e ética, de credo e conduta, de fé e prática, mas não são os homens e nem os concílios eclesiásticos que podem dar à palavra de Deus a chancela de suficiência. Ela é suficiente em si mesma, ela tem vida em si mesma, ela é inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Em terceiro e último lugar, a Bíblia não está sujeita à cultura, ela julga todas as culturas. A Bíblia não é um livro temporal, não é nova nem velha, é eterna. Ela jamais fica desatualizada. A sua mensagem não pode ser relativizada para atender às tendências do homem e às sociologias do momento. Irmãos, o que é errado ontem é aplaudido hoje. Porém, a Bíblia não se curva a essa realidade. Ela continua sendo luz na escuridão, ela continua sendo a única regra de fé e prática. Ela não é julgada pela cultura, mas julga todas as culturas. Não é o Papa, não é a igreja que valida essa ou aquela doutrina ou comportamento, não é o pastor. Qualquer concílio que pode reinterpretar a Bíblia para aprovar o que a Bíblia condena, não é a igreja que está acima das Escrituras, como o padre falou por aí, mas é as Escrituras, a palavra de Deus que orienta essa igreja. Irmãos, o ruído contra a suficiência das Escrituras pode vir da literatura, da imprensa, dos parlamentos, das cortes, da mídia, dos púlpitos. Mas a palavra de Deus continuará imperturbável até o fim.
nenhum i, nenhum tio passará. Ela continuará sendo bigorna de Deus, que quebrará todos os martelos de seus críticos. Essa palavra permanecerá até o fim. O salmista descreve que nós devemos guardar em nosso coração a palavra de Deus para não pecar contra ele. Primeiro ponto, e aqui nós já chegamos ao fim. Devemos, em primeiro lugar, guardar a melhor coisa, a palavra de Deus. Segundo ponto, devemos guardar a melhor coisa no melhor lugar, que é dentro do nosso coração. Em terceiro lugar, devemos guardar a melhor coisa no melhor lugar, com o melhor propósito. Escutar o assim diz o Senhor. Deus nos protege, irmãos, através de sua palavra. Outro dia eu escutei um jovem dizendo: Enilton, eu oro, mas eu não escuto a voz de Deus, eu não sei o que acontece, por que Deus não fala comigo, cara? Por que Deus não fala comigo? Por quê? Está aqui, irmãos, a voz do nosso Senhor e Salvador. A voz de Deus está aqui. Se de repente você ora e não ouve a voz de Deus, talvez sua Bíblia está fechada, meu irmão.